está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 11 de março de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Minha gente, a sua participação vale pelo nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Participação dos nossos ouvintes começou. Quero mandar aqui os parabéns para os pastores que estão aniversariando no dia de hoje ou fizeram aniversário no dia de ontem, dia 10 de março, 10 e 11 de março. Aniversariantes, pastores, pastoras, esposos das pastoras ou as esposas dos pastores, você pode mandar para mim aqui agora através do nosso WhatsApp da 93 96803-8319, 96803-8319. Nós vamos cumprimentá-los no final do programa de hoje, mencionar os seus nomes, a sua igreja, que pra gente é um privilégio muito grande mencionar também o nome da sua igreja, e vamos orar pela sua igreja e pelos pastores aniversariantes ou esposas ou esposos aqui no programa. Sempre uma forma de nós homenagearmos com muita alegria, honrando os pastores, mas sempre lembre-se de uma coisa: tudo começa na fala da ovelha. Quem manda pra gente é a igreja. Ainda que a gente saiba, a ideia é que a ovelha faça essa homenagem especial. Mas hoje também nós queremos agradecer porque é aniversário do senador Harold de Oliveira, que completa hoje mais um ano de vida. Que Deus continue a abençoá-lo. Daqui a pouquinho vamos também orar pela sua vida, pelo seu ministério, o trabalho que ele vai exercer e tem exercido ao longo de toda a sua vida, que é sempre tão bom a gente poder agradecer e pedir a Deus que o abençoe, que o fortaleça, que encha de saúde, de grandes realizações, que assim seja sobre a vida dele, só sobre a sua vida. Nessa semana, querido ouvinte, está começando hoje aquela semana abençoada, semana ativa de trabalho. O dia como a semana começou ontem, mas a semana hoje, muita gente trabalhando, muita gente voltando às aulas. Que maravilha, por isso que tem gente que diz que é feliz ano novo, mas não é não. O ano novo começou lá no dia 1º para nós estamos trabalhando e muito, desde o dia 1º, buscando aqui render, abençoar a sua vida. Eu sei como você, ouvinte amado, tem trabalhado também, o carinho nosso, sempre que Deus te abençoe e fortaleça cada vez mais. É a nossa palavra, é a nossa oração, é o nosso pedido a Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, já está aqui no Face da 93 FM a nossa live, gravada agora há pouquinho, onde você pode participar com a gente, dar a sua opinião sobre o tema que nós vamos apresentar aqui para todos os nossos ouvintes. Aliás, na live do Face a gente apresenta o tema antes, então você gosta de estar sempre antecipado, conhecendo o que vai acontecer. A gente faz isso na live um pouquinho antes do programa pelo Facebook da 93 FM, e lá você pode trazer a sua opinião, comentários, você pode apresentar histórias, experiências. É muito legal quando você pode nos ajudar também a compor o nosso Debate 93. O seu rádio está no Debate 93. Olha aí, minha gente, ouvinte, há alguns anos tenho alternado momentos em que estou firme com o Senhor e momentos de frieza. Eu tenho vivido uma verdadeira batalha espiritual e há pouco tempo eu fui a um culto e Deus usou um profeta para dizer que se eu não decidisse andar nos caminhos dele, ele iria me levar. Passei toda a semana péssima, afinal tenho 2 filhos pequenos e não quero deixá-los sem mãe. Por que Deus falou comigo dessa forma tão áspera? Deus é capaz de me levar antes do tempo por causa da minha frieza espiritual? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, pastor Robson Alencar. Eu vou começar ouvindo a sua opinião. Quero a sua palavra inicial sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor.
Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes dessa nobre Rádio 93, do debate, a todos os debatedores que estão à mesa. Ao dom de profecia na Bíblia, dito por Paulo, e só que as profecias ou os espíritos, segundo diz a Bíblia, devem ser provados, né? Uma profecia deve ser provada, o suposto profeta deve ter uma vida em Cristo, o suposto profeta deve exaltar a Cristo, deve corrigir e santificar a igreja, seja através de exortação, uma bênção. As pessoas precisam provar os espíritos. Esse é um fundamento bíblico para que as pessoas não tenham essa dor de cabeça, passem por dificuldades ao ouvir uma palavra. Primeiro, analise bem aquilo que foi lhe dito, analise a vida de quem lhe disse e com certeza você terá mais paz para ver se aquilo é divino ou não é divino. Amém? Pastor Marcelo Farias, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Como analisa o senhor esse assunto, pastor? J.R. Vargas, muito bom dia a todos. JR, eu vou começar com uma frase bacana que eu gosto. Toda mensagem ela tem que ter obrigatoriamente um emissor e um receptor. Quando eu, na posição de receptor, escuto uma mensagem, eu preciso avaliá-la. E nesse caso aí, na avaliação que eu faria no lugar dessa irmã, é olhar para a minha vida. Independente do profeta, da profetisa, seja lá, ou se foi escrito, se foi sonhado e como foi revelado, eu olharia para mim, porque ele começa dizendo o seguinte: Deus mandou te dizer, se você não se acertar, estou aqui trocando as palavras com o mesmo sentido, se você não se acertar, ou se você não andar, se decidir andar nos caminhos dele, ele irá te levar. Ela criou um impacto tremendo na última parte da mensagem. Ela esqueceu, penso eu, que a parte principal da mensagem é a primeira linha. Se você não voltar a andar nos caminhos do Senhor, bom, aí eu faria um autoexame, seguindo o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, verso 28, eu faria um autoexame para ver se aquela fala condiz com a minha vida diante de Deus ou não. Seria meu primeiro passo. Muito bem. Pastora Cirlei Figueiredo, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda. Que pensa, querida irmã? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores, um dia abençoado na presença de Deus. Primeiramente, JR, o que me chama aqui a falar é quando ela se coloca na fragilidade dela como uma pessoa que tem dificuldade de se firmar na presença de Deus, né? Então ela não tem aquela firmeza. E quando ela ela escuta uma palavra desse tipo, essa palavra só traz o quê? Pavor, traz temor, traz medo. E assim, o que eu entendo de uma palavra que vem de Deus, ela não traz confusão. O que vem de Deus vem de paz. A palavra, quando ela é originária de Deus para a nossa vida, ela vem carregada de amor e de paz. Profetas de Deus, quando vem carregado de uma palavra e que te entrega, essa palavra ela vem cheia de encorajamento, vem com exortação, vem com consolação e não com um juízo, um castigo, que é o que eu estou pensando, é uma das coisas que eu vejo aqui, né? Mas primeiramente eu queria te falar, irmã, que o Senhor é Deus de amor e de misericórdia. Continuando ouvindo essa rodada inicial, agora o pastor Ricardo Guimarães. Pastor, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os nossos debatedores aqui, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Tem uma galera muito grande hoje aqui, por causa da nossa mobilização lá da família Videira e da Vinha nos acompanhando também. Um grande bom dia. J.R., eu não sei se eu tenho mais pena da pessoa que recebeu a profecia ou da pessoa que deu a profecia. Porque ambas aqui estão caminhando num terreno, vamos dizer assim, obsoleto. Eles estão caminhando na velha aliança, né? Na velha aliança, a profecia era de juízo. Na nova aliança, a profecia é de boas novas. Um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus e do entendimento do que o sacrifício de Cristo proporcionou há 2000 anos atrás, essa mudança de aliança, tiraria essa confusão
removeria esse temor e traria paz ao coração. Muito bem, eu quero continuar ouvindo aqui os nossos queridos debatedores. Tem gente aqui contando histórias para mim aqui pelo nosso WhatsApp, dizendo: olha, não quero colocar medo nessa ouvinte, mas eu conheço a história de uma irmã que recebeu uma palavra como essa e veio a falecer mesmo. Tá aí, é uma constatação. A gente tem que trazer aqui essas palavras que os nossos ouvintes compartilham conosco sobre esse assunto. A pergunta original, então, para os queridos irmãos é o seguinte: é possível que Deus venha a falar através de alguém com uma palavra como essa, do tipo: fulano, prepara-te para encontrar com teu Deus, fulano, prepara a tua casa, fulano, que os seus dias estão chegando ao fim, ou não? Não só é possível, JR, como é provável. É provável. E é provado. Isaías 38. Chega o profeta pro rei Ezequias: seguinte, arruma a tua casa aí, Deus mandou falar isso, você vai morrer. E Ezequias faz o quê? Se arrasa? Extermina a sua vida, a sua alegria? Não. O que ele faz? Ele vai para a parte B, é o que eu falei aqui. Existe o emissor e o receptor. E Ezequias foi um excelente receptor. Ouviu, creu, mas recorreu. Aonde? Ao Supremo. Foi a Deus, que é o dono da vida, e a gente conhece muito bem a história, está em Isaías 38, e Deus: Isaías, volta lá. A Bíblia diz em algumas versões, JR, que Isaías nem havia saído do palácio real. E Deus pega Isaías no pátio e diz: Isaías, volta lá, diz ao meu servo Ezequias. Por isso que eu falei, o autoexame é importantíssimo. Ezequias, ele teve moral com Deus para dizer: Senhor, lembra-te, tenho andado diante de ti em verdade. E Deus, Isaías volta lá e diz a ele: vou acrescentar mais 15 anos. E ele ainda pede, Ezequias, mesmo sendo Isaías, ele pede um sinal de Deus. Exato. Né? Então, a nossa vida, nós precisamos de intimidade com Deus. Foi o que Ezequias tinha. Irmãos, mas esse evento, esse evento que os irmãos estão citando é um evento da antiga aliança, né? Mas é o mesmo Deus, né, pastor? É o mesmo Deus, mas são duas alianças, né, na Bíblia. Existe a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. Essa questão mesmo de sinal que a pastora Cirlei colocou aqui é uma questão que as pessoas ainda buscam, mas que Deus sinal mudou. Sinal, pastor, que eu digo, é você ter convicção na palavra de Deus, não sinais visíveis, até porque nós cremos num Deus que age de forma invisível, mas que está agindo. Nesse texto aí, ele pediu um sinal visível e Deus deu, como Gideão pediu e Deus deu. Mas na nova aliança, esse tudo é interno, é através do testificado do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que entender que no Antigo Testamento a mensagem do profeta é uma mensagem de juízo. No Novo Testamento é uma mensagem de paz, de esperança. O próprio livro de Isaías ele tem essa característica, né? Que os 39 capítulos eles são palavras de juízo e os 27 últimos são 66. É um resumo da Bíblia. São palavras de esperança para o povo. São palavras de restauração. Então, a maneira de Deus lidar com o homem mudou. No Antigo Testamento era tudo baseado na meritocracia. Senhor, veja se eu tenho andado reto na tua presença. Hoje, nós não vamos mais a Deus assim. Nós vamos a Deus baseados única e exclusivamente nos créditos de Cristo Jesus. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Se nós formos examinar a nossa vida para ter direito aqui ou para ter crédito para receber alguma coisa de Deus, todos nós vamos ser fulminados, entende? Agora, se nós formos confiados na obra vicária, substitutiva de Cristo Jesus, nós somos justificados. Com certeza, só que a gente não pode anular o Antigo Testamento como se ele não existisse mais. A Bíblia é uma doutrina por completo. Sim. Não existe eu acreditar no Novo Testamento sem crer naquilo que está escrito, anulando o Antigo. Nós não estamos anulando o Antigo, assim, pastor. Apenas só um momento, pastor. Deixa eu só concluir minha fala aqui, por gentileza. O que aconteceu no Antigo Testamento quer dizer, então, que não pode acontecer na vida de nenhuma pessoa aqui, não há nenhum sinal. O Espírito de Deus não pode trabalhar na vida de uma pessoa dando um sinal visível. Eu não acredito no Espírito Santo dessa forma. Eu não acredito na autoridade de Deus dessa forma. Então, Deus também não cura mais. É físico, é visível. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa da minha cabeça, é visível, é tocável, é palpável.
Então a gente está anulando, não pode dizer uma coisa esquecendo das outras. Eu acredito piamente sim, que o meu Deus da vida, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Para quem não anda em retidão com a presença de Deus, não vive uma vida de santificação, não acredita que precisa ser grato ao Calvário, o meu Deus pode levar sim. Jó mesmo disse, já que não acreditam no Antigo Testamento como eu acredito, quando Deus tirou tudo de Jó, que não foi Satanás, quem tirou foi Deus. Ele mesmo disse, Deus deu, Deus tirou. Quem tirou? Foi Deus. Foi Deus que tirou. Há inúmeras passagens no Novo Testamento que o próprio Deus corrigiu. Então, quer dizer, foi o que o nosso amado debatedor disse aqui. Desculpe não lembrar o nome, pastor. Marcelo Farias. Pastor Marcelo Farias. Ele disse uma coisa aqui muito certa. Eu recebi a profecia. Eu analisei a minha vida. A minha vida está de acordo com a profecia que ele falou. Uma pessoa que supostamente... É que brincaram muito com os dons, sabe, JR? Estão brincando muito. Tem gente fazendo isso até na internet. Eu acho isso ridículo. Então as pessoas estão descredibilizando aquilo que é real. Mas tem muita gente séria. Tem. Nas nossas igrejas tem muitas pessoas que oram, que buscam a Deus. Tá dentro da minha vida, encaixou-se com ela, ok. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o que fez o rei Ezequias. Dobrar meu joelho, vou orar e vou dizer ao Senhor assim, Senhor, o Senhor sabe da minha vida, eu estou diante de Ti. Aquilo que o Senhor fizer é sua soberania que manda. Essa é a minha opinião. Em relação a... Eu tenho direito aqui uma réplica. Sim, por favor, pastor. De maneira alguma estou anulando o Antigo Testamento, só que a chave hermenêutica do Antigo Testamento é Cristo. No Antigo Testamento, Cristo não tinha vindo ainda. A palavra da pastora Cirleide, que a profecia é encorajadora, é para exortar, é para animar, é para colocar para cima, ela está de acordo com o conceito do Novo Testamento. A aliança mudou, nós não estamos mais debaixo de Levi, não estamos mais seguindo as tábuas da lei, nós estamos na era da graça. São 7 dispensações, nós estamos na dispensação da graça. Nós temos que ler o Velho Testamento hoje com a ótica, com a lente da graça. E isso faz uma diferença muito grande. Aqui em Isaías tem uma profecia muito bacana, porque foi citado Isaías, e eu acho que isso pode nos ajudar a aclarar. Um texto que Jesus usa quando ele entra na sinagoga, Isaías 61, ele lê esse texto que diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus entra na sinagoga em Nazaré e ele lê esse texto. Agora, olha o texto que Jesus lê. Olha como Jesus lê. Ele lê o mesmo texto de Isaías e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz assim: e tendo fechado o livro. Ele omite o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque não vai haver vingança? Não, vai haver vingança, mas esse dia ainda não chegou. Nós estamos na era da graça. A vingança vai ter um dia, mas nós estamos no ano, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, nós temos que fechar o livro onde Jesus fechou. Ele fechou aqui, olha, no ano aceitável do Senhor, que é o tempo que nós estamos vivendo. Pastor Marcelo. Pastor, irmãos em geral, né, JR? Eu penso que a gente caminhou por um atalho. Porque o pastor Ricardo, com todo carinho e respeito, falou sobre créditos. Jamais colocamos aqui o crédito, né, do nosso eterno Salvador. Não existe essa possibilidade. E o próprio Cristo, ele disse assim: vocês estão achando que eu vim por acaso cancelar a lei? Não, pelo contrário, eu vim cumpri-la. Ou seja, Jesus, ele veio, penso eu, o meu humilde pensamento, é que a Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, nós não tínhamos o ministério específico de Jesus, não que ele não existisse. Não tínhamos o ministério. O ministério era diferente, é o que o pastor Ricardo está falando. Deus tratava direto com a pessoa. Mas, pastor Ricardo e demais colegas, nunca nós fomos tratados por nossos méritos, porque senão a Bíblia seria contraditória, porque ela diz: se esperarmos somente aqui neste mundo, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós não teremos crédito, nem na antiga aliança. Não, na antiga sim, pastor.
Não, vamos pensar no na seguinte, meritocracia. pastor, se compararmos os créditos humanos, vamos chamar dessa forma para ficar claro, lá atrás e hoje, não muda. A gente só tem a figura de Jesus hoje como o Salvador eterno, o Cordeiro de Deus, lá atrás o Cordeiro Imaculado, seja ele qual for, para que houvesse perdão e tal, remissão. Mas o homem tinha que andar e tem que continuar andando segundo o propósito de Deus. Então, essa é a ideia de que eu creio que o humano nunca teve crédito. Nós temos fé e precisamos caminhar nela, com o intuito de, hoje, através de Cristo, sacrifício na cruz do Calvário, sim, com plena certeza. Crédito, se formos para dar, como se Cristo precisasse do nosso crédito, né? Nós não precisamos dar, mas é através de Cristo. Ele diz isso lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas de maneira nenhuma os que lá atrás viveram tiveram um tratamento diferenciado. Se a gente for olhar as atitudes de Deus, em alguns casos específicos, dá-se a entender por alto um Deus vingativo, né? Davi perguntava, aí o que eu faço? Persegue lá os amalequitas e mata. Indiretamente a palavra era essa. Hoje a gente tem o que o irmão está falando, a questão da graça. Não significa que a justiça ou a lei deixaram de existir. Pastora, só um pouquinho, pastor. Cada um, vai lá, pastora. Então, amados, na nossa vida, quando eu vejo o Velho Testamento, eu vejo o Novo ilustrando esse Velho. Então, assim, não tem como a gente não abraçá-los, né? Então, na nossa caminhada, a gente percebe que a nossa vida, o que a gente faz hoje, olhando para o Velho Testamento, os textos que a gente lê, a nossa vida, ela precisa estar em retidão. Não porque eu estou merecendo, mas por amor ao Senhor. E isso não muda a tua convicção de vida, de santidade ao Senhor. Então, independentemente do velho e do novo, nós precisamos andar em santidade e buscar a intimidade com Deus. Porque Davi, quando ele tá em pecado, ele fala, olha, eu te encobri e quase que morri. Então, volta-me, Senhor, a dar-me a alegria da salvação. Então, eu preciso achar esse lugar e não viver de uma maneira iludida que a minha vida hoje, a gente tem a graça de Deus, concordo, claro, longe de mim. Se não fosse a graça, é uma maravilhosa graça que ela vem e nos alcança, né? Muito bem. Vou buscar aqui, visitar com vocês quatro, se possível, uma rua. Nessa rua tem uma casinha bonita chamada a Casa da Dona Consuelo. Do lado tem a irmã dela, a Dona Consolação. E aí do lado tem a Dona Consenso, que é onde nós vamos entrar agora para tomar um café, ver se a Dona Consenso está em casa, se ela pode nos acolher. Certamente estará. Se ela não puder nos acolher, vida que segue, a gente volta para Consolação, enfim. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Estamos aqui juntos? Sim, e é inerrante. Não, sim, porque eu estou por parte ainda, né? A Bíblia é a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamentos compõem, trazem pra gente aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Você tem livros de autores humanos que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Estamos juntos? Até aqui? Estamos juntos? Sim, com certeza. Não, beleza. Eu só trocaria, com todo respeito, a palavra autores. Trocaria por escritores. Autor, Deus. Escritores, os demais, mas o entendimento é o mesmo. É uma maneira de dizer a mesma coisa. Isso. Porque eu estou falando, por isso que eu falei autores humanos. Os autores humanos é o irmão do fulano e tal, aliás, que até porque tem a ótica independente de quem tenha sido o autor, a inspiração é do Espírito Santo. Sim. Então, se nós cremos que o Espírito Santo foi quem inspirou o Antigo e Novo, nós estamos falando da ação do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo. Estamos juntos? Sim. Maravilha. Quando Adão e Eva pecam, eles recebem uma decisão divina que é de expulsá-los do jardim do Éden, o paraíso, aqui entre aspas, e começam uma vida que a gente vai acompanhar depois com todas uma série de questões que estão ali. Há quem olhe para esse texto, para a manutenção da vida de Adão e Eva como graça. A graça de Deus foi exercida sobre eles, que o que eles mereceram era a morte. Sim. Correto? Alguns entendem assim. E assim você vai vendo um pouquinho dessa graça de Deus se manifestando na vida de cada pessoa. A figura de Noé revela mais uma vez um pouco dessa graça. A graça de Deus sobre a humanidade.
Ao mesmo tempo que houve graça para Noé, seus filhos e noras, e para aqueles animais que ali estavam, houve uma justiça dentro de um caráter de meritocracia que o pastor está colocando. Noé é apresentado como homem íntegro, como é que é? Tem um homem íntegro, justo e tal, tem mais tem mais uma qualidade aí que é apresentada, eles, se não me engano, são 3, e que é apresentado dessa forma, apresentando e até sinalizando a ausência de outro igual a ele no momento que ele estava vivenciando. Então você tem ali uma questão que envolve um olhar divino sobre uma pessoa, ao mesmo tempo que você tem ali a graça sendo manifestada. De Noé, nós vamos para Abraão, já estamos no 12. No 12 de Gênesis em diante, você vai ver a palavra bênção sendo repetida uma série de vezes, e bênção divina é sinal da graça de Deus. Se fosse uma questão, se não existisse a graça sobre a vida de Abraão, nós estaríamos numa situação complexa. Aí eu trago para o assunto de hoje, porque nós fomos para Ezequias, e esse texto de Isaías, que fala sobre o rei Ezequias, é um texto muito complexo. Ele não é tão simples quanto parece. E talvez a abordagem do pastor Ricardo seja trazendo um pouco dessa coisa complexa que esse texto traz, que aparentemente mostra Deus até mudando de opinião, aparentemente mostra a oração do rei movendo o coração de Deus, aparentemente mostra um Isaías que vai para um lugar e vai para o outro, vai para um lugar e vai para o outro, ou seja, Deus existem várias complexidades nesse texto que não tem exatamente uma conexão com o meu assunto específico, que eu preciso dar uma resposta, porque é o clamor do ouvinte, mas já como nós entramos, eu vou caminhar com vocês alguns minutos mais, tentando achar esse equilíbrio. Nós temos aqui pontos em comum, a graça de Deus se manifesta aqui e ali. O pastor falou sobre uma dispensação, que é uma outra coisa, é uma graça que jorra, não é uma graça que se manifesta, mas é uma graça constante, assim como há uma perspectiva do próprio Espírito Santo, numa ação pontual e depois numa ação contínua. É o Espírito Santo que vem e toma, e não o Espírito Santo que está dentro. Enfim, são várias questões que vocês estão trazendo à tona num assunto que pode não estar exatamente conectado com o assunto. Vamos lá, pastor Ricardo. Ok, JR, assim, parece que não está, mas está. Para mim, a vinda de Cristo, que o pastor Marcelo colocou assim, não, a simples vinda do Senhor, assim, essa coisa simples, pastor, é o que mudou tudo. A morte de Cristo mudou tudo, a ressurreição de Cristo mudou tudo. JR, você fez uma colocação aí de Gênesis até Abraão. A teologia separa os períodos da ação de Deus no tempo por dispensações. Em Adão, a dispensação da inocência, depois vem a dispensação da consciência com a queda do bem e do mal, depois vem a dispensação do governo humano com a Torre de Babel, depois vem a dispensação da promessa com Abraão, mas em seguida, com Moisés, começa a dispensação da lei. Então, quando a Bíblia foi escrita em 1500 anos, quando você pula de um livro para outro, você pode estar pulando de um período muito grande. Então, na dispensação da lei, a condição para a bênção era a obediência. Se atentamente me ouvirdes e me obedecerdes e fizerdes conforme tudo que eu estou estabelecendo, bendito serás e tal, tudo era condicional. Na graça é baseado na obediência de Cristo. Agora você diz, qual é a conexão disso com a profecia? É que, infelizmente, muitos irmãos continuam lendo a Bíblia com os óculos da velha aliança, com os óculos da lei. E aí a mensagem é de condenação, a mensagem é de juízo, a mensagem é de vingança. Isso atemoriza as pessoas, aterroriza as pessoas. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos trazer as pessoas de volta para a essência do Evangelho, entende? Há muita gente apavorada porque recebeu profecia daqui e dali, que vai morrer, prepara, estou vendo um caixão, estou vendo isso, o diabo está furioso com você, está furioso comigo, está furioso com a torcida do Flamengo, ele quer matar todo mundo, entende? Então, as pessoas têm prazer em aterrorizar as outras porque elas não conseguem enxergar a graça de Deus e a mensagem para esse tempo. A mensagem para esse tempo é uma mensagem de amor, é uma mensagem de restauração. Aliás, a palavra evangelho é uma palavra de boas novas. Então, se você tem uma palavra profética para dar para alguém, quando as pessoas receberem a palavra, ela não tem que ficar atemorizada. Entendi, pastor Ricardo. Ela tem que ser encorajada. Só para esclarecer para o senhor que quando eu digo assim, que não tem conexão, é que
nós fomos para vários campos aqui que de alguma forma nos distanciam. E lá na casa da irmã Consenso, de onde eu já estou me despedindo, também fala sobre Ananias e Safira. E é complicado analisar Ananias e Safira apenas à luz de uma ótica que envolve somente a graça de Deus, ou envolve amor e misericórdia, mas não envolve a justiça divina. É evidente que não houve, do meu ponto de vista, nenhum outro caso bíblico, nenhum outro caso semelhante a Ananias e Safira. Então, tô dando exemplo e estou dizendo que me parece, não sei se é isso, ser o único exemplo que nós temos que podemos tirar. Então, assim, em geral, nos bons modelos de interpretação, a gente vai com calma quando você tem apenas um exemplo. A gente não abraça aquilo e diz, não, eu morro abraçado com isso, a gente vai devagar porque a Bíblia, ela é explicada, interpretada por ela mesma, né? Dentro daquilo que é o princípio de paralelismo, os textos vão se explicando, a gente vai procurando com aquela humildade, aquela simplicidade de entender também que quando eu apresento um quadro teológico, é a minha perspectiva teológica sobre o quadro. Isso tudo aqui numa mesa de 4 denominações diferentes, vocês não sabem o exercício que eu faço diariamente aqui para tentar harmonizar. Vocês sabem que vocês estão aqui, estão me acompanhando. A gente faz o esforço, né? Não é para colocar aquilo que eu penso, porque eu também penso, mas é aquilo que eu vou buscando aqui achar o consenso entre uma coisa e outra. Provar. Eu acho que tudo não é o que eu acho. É o que a Bíblia pode provar, é o que o texto pode provar. Se o texto não pode provar, então mas até nisso, você sabe, né, pastor? Nisso a pessoa dá a interpretada. A Bíblia diz isso. Assim, o texto que o JR falou de Ananias e Safira, né? Eu posso dar uma interpretação rápida, na minha visão? Deixa eu dizer uma coisa. Eu ia citar o texto do Novo Testamento, mas vamos lá, já que o senhor falou, quando alguém ofertar, pelo pouco que eu estudei, na minha humildade, no pé dos apóstolos, a decisão era familiar, porque toda a família era daquele consenso. Por que que o texto diz que só foi o bendito Ananias? Se tinha que ir ele e a esposa. Pelo pouco que eu estudei, tinha que ir os dois lá. Porque é firmado um compromisso familiar nos apóstolos. Mas só foi Ananias. O primeiro a chegar é ele. O Espírito de Deus já não operava, a graça já não estava lá, como o senhor mesmo disse, pastor JR, que era abundante, era torrencial. Por que só vai Ananias? Ele morre na hora. Porque deixar Satanás encher seu coração, morreu. Pegaram o corpo e tiraram dali. Não ia ficar o corpo no culto. É óbvio. De repente chega Safira. Daqui um tempo chega Safira. Por que Safira veio depois? Será que não dá para mim? Será que não dá para compreender que Deus está dando uma oportunidade? Deus está mostrando um novo caminho. Faz pela verdade. 50% do casal é Safira, os 50% Ananias. Ele morreu, os 50% dela tá morto, que é uma só carne. Se ela chega lá e diz assim, Pedro, é o seguinte, eu imagino, é a imaginação minha. Pedro, é o seguinte, meu marido decidiu entregar tanto, mas isso não é real. Eu vou entregar toda a idade, tá aqui, Em vez de matar Safira, será que Deus não ia ressuscitar Ananias? É provável. Será que Deus não ressuscitaria? São perguntas. É uma pergunta. Perguntas. Em geral, aí eu vou dizer assim, a minha maneira de interpretar. O que a Bíblia não diz é como se Deus estivesse dizendo assim, cuida da sua vida, JR. Porque eu fico perguntando, por exemplo, para onde foi o Felipe depois daquele milagre extraordinário ali de Simão, depois ele sai e vai para outro lugar. Cadê o Felipe? Aí Deus fala comigo, cuida da sua vida, JR. Tem certas coisas que a gente vai no questionamento porque promove a reflexão, vai nos ajudar a entender o princípio que aí está, e a fala que o senhor traz mostra a justiça e a misericórdia, né? A justiça e a graça juntas aqui. Então é o seguinte, essa forma da gente buscar avaliar este princípio que aqui está, a fala de Deus para uma pessoa se aprontar, se arrumar, vocês disseram em algumas ocasiões aqui que existem muitas pessoas que usam o nome de Deus em vão, que são palavras proféticas mentirosas, elas não estão de acordo com a palavra. A profecia julgada não pressupõe que o profeta será julgado também, mas é uma consequência.
né? Quer dizer, não é o alvo, mas é o resultado. Se alguém diz o que Deus não diz, ele está dizendo de si mesmo. E se ele está dizendo de si mesmo, ele não pode ser tomado como sério, não pode ser levado em consideração. Ao mesmo tempo que, se alguma coisa é falada sem fundamentação bíblica, nós corremos o risco de viver uma vida sem a Bíblia. Então, se Deus resolveu inspirar escritores para que eles pudessem preparar um extraordinário conjunto de livros, e nós temos esse livro à mão, diante de nós, a palavra do Senhor, a inerrante, a infalível palavra de... Será que a gente não deve focar bem mais na palavra? Então, o encorajamento que eu trago para os nossos ouvintes é: ao julgar a palavra, não julgue o profeta, mas julgue a palavra do profeta à luz da palavra de Deus, que é a profecia, absolutamente clara. Então, esse que é o problema, que a gente vai para... Não vocês estão falando, não, estou falando que acontece. A pessoa vai para o humano, vai para a emoção e descarta aquilo que é fundamental, que pode dar para a gente uma base de vida. É na fragilidade, eu só queria falar da fragilidade, né? Ela numa fragilidade aqui, ela escuta algo sem embasamento, sem conhecimento da palavra de Deus, ela vai se fortificar onde? Ela fica com aquilo que ela ouviu. Por quê? Porque hoje nós vivemos um tempo onde a palavra de Deus, ela tem sido esquecida. E aquilo que vem de uma pessoa que eu nunca vi. Quantas vezes, JR, eu já tive em determinadas reuniões e pessoas, né? Eu falo, meu Deus, eu vou falar, eu falei, que ninguém venha, mas num culto normal, JR. E a pessoa lá na frente falou, segundo ela, né, uma palavra profética, e eu ali fiquei sentada, não sei se expressei porque eu tenho uma expressão forte, mas fiquei ali, não me movi, e a pessoa falou assim: se eu estivesse liberando uma palavra assim, se eu estivesse liberando uma palavra profética que ela estaria ganhando uma mansão, um carro, a reação dela seria outra. Com certeza. Porque eu não dei glória, eu não dei aleluia e eu não pulei. Eu fiquei quieta. Então, assim, você precisa estar firmado na palavra de Deus, porque não é tudo que você vai ouvir e que você vai caminhar em cima daquilo. Mas, pastora, todo mundo está de alguma forma embasado na palavra. A hermenêutica que é o problema, entende? Eu creio Olha só, na pastor, solidariedade dos dons. o que eu estou colocando aqui nesse assunto aqui, essa pessoa, ela está fraca, ela não tem firmeza espiritual. Essa pessoa, ela lê a palavra, ela não lê. Pastora, ela não lê. Eu queria, irmãos, pensar na frase da irmã aqui, que disse o seguinte: após ouvir a profecia, passei toda semana péssimo. É por isso que no início eu falei, nós estamos preocupados com a profecia. Eu quero me preocupar com o receptor da profecia. Como eu estou. E eu volto a dizer, se eu recebo, ou quando recebo, pronto, eu recebi uma pessoa no gabinete, ela falou assim: pastor, Deus mandou, isso foi real, foi comigo. Deus mandou falar para o senhor fazer isso, isso e isso, porque senão o senhor vai morrer essa semana. Falou comigo. Eu falei: a irmã tem certeza que Deus falou isso para a irmã? Tenho. E ela, com convicção, eu falei: tá bom, eu agradeço a irmã e agora eu vou perguntar para Deus o que é que ele vai falar para mim. Se for o mesmo que está falando para a irmã, eu vou fazer o que a irmã está falando. Irmãos, isso deve ter 1 ano. Eu tô me vendo aqui. Eu tô vivo. Deus me mostrou algo diferente. Eu crucifiquei a irmã. Não. Eu peguei aquilo, eu olhei para dentro de mim, eu falei com o Senhor, eu avancei. Então, só para fechar, JR, no que ela pensa, eu digo agora diretamente para essa irmã: passei toda a semana péssima. Irmã, Deus te deu então essa semana aí, e tá te dando todo o tempo, para a irmã fazer um autoexame. Ao invés de ficar péssima, pense, se há algo negativo em relação à sua comunhão com Deus, já passou do momento do arrependimento. Pastor Ricardo. Se não, descarta essa possibilidade de profecia. Na verdade, assim, eu creio, viu, pastor Robson, na atualidade dos dons espirituais, creio que as pessoas têm realmente os dons e são usados por Deus. Só que na hora dela transmitir, às vezes Deus falou com ela algo, mas na hora de transmitir, ela transmite na linguagem dela, na ótica, na hermenêutica que ela tem. E aí ela, muitas vezes, acrescenta elementos ou falam coisas que, às vezes, Deus mandou ele exortar a pessoa acerca de alguma coisa, e a pessoa vai e coloca aquela roupagem, né, de Moisés que ela tem e solta o cajado no camarada e arrebenta com ele, entende? Esse que é o problema. Por isso que eu disse,
Eu sinto dó das pessoas que vivem angustiadas porque receberam a profecia, mas sinto dó também das pessoas que liberam essas profecias, porque ambas estão com o mesmo problema. Ambas enxergam Deus da mesma forma, entende? Então, assim, é necessário que a gente volte, aqui, pastor, com todo carinho e respeito, o irmão falou várias vezes aqui de uma palavra, né, de Paulo aos Coríntios, de examinar a si mesmo. Essa também é uma questão complexa, né, porque toda vez que a pessoa faz autoexame, assim, se ela for sincera mesmo, ela vai ficar mal. Introspecção não te aproxima de Deus, te afasta de Deus. Né? Então não é para fazer, pastor? Não, peraí, deixa eu terminar. Ou não, pastor Ricardo? A nossa avaliação hoje, ela deve ser baseada, eu creio nisso aqui, Romanos 5,19, ele diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Hoje, a nossa justiça não é baseada na nossa obediência, é baseada na obediência de Cristo. Nós temos que crer. A graça é fé, é você crer naquilo que ele já fez e não naquilo que eu faço. Entende? Então, assim, se for fazer uma leitura mais acurada de 1 Coríntios, a questão, eu não quero entrar, seria um outro assunto aqui, mas queria dizer o seguinte, quando você for chegar diante de Deus, não chegue baseado nas suas obras, não chegue avaliando os seus comportamentos, nada disso vai te recomendar para Deus, isso só vai te condenar. Agora, chega confiado no mérito de Cristo Jesus, ele obedeceu, a obediência dele é a minha. Ele entrou na morte para que eu tenha vida, ele foi castigado para que eu tenha paz, ele foi enfermado para que eu seja curado, ele empobreceu para que eu possa prosperar. É essa substituição do Calvário que vai nos levar a uma fé ativa e constante e vai nos tirar dessa vida lábia. Sobre esse assunto, pastor Marcelo. Posso avançar? Não, nesse assunto, o senhor fez uma intervenção. Eu agradeço. Não vai falar? Não, eu agradeço. Então, muito bem. Então, nós temos aqui, diante de nós, uma realidade de uma querida ouvinte que tem uma circunstância na sua vida, já dito aqui de maneira clara, se ela tem uma expectativa de morte ou vida, por este motivo, quero contar para ela que as pessoas morrem. E que, infelizmente, isso, inclusive, é consequência do pecado. A morte é uma realidade e basta olhar para o lado para ter uma constatação. Pode não ser agora, ouvinte. Pode não ser hoje, amanhã, depois. Espero que você tenha uma vida longa. Mas é necessário levar em consideração essa realidade e ter aí a sua busca de Deus, não por medo, mas deixando de lado aquilo que tem te atrapalhado a viver a sua comunhão com o Senhor. Você fala que você tem 2 filhos. A Bíblia diz que a gente deve ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. Não existe um caminho que a gente deve andar que os filhos não possam andar. Ou nós vamos andar juntos, ou não haverá gente andando junto e aprendendo junto. É necessário que você leve isso tudo em consideração. Quando a gente vai caminhando nesse tema, os subtemas vão aparecendo, não é? Evidentemente, cada vez que um fala sobre outras coisas. E aqui eu estou tentando, de todas as formas, observar carinhosamente a fala dos meus irmãos, respeitando carinhosamente o tempo de fala de cada um, procurando achar aquilo que eu chamo aqui carinhosamente da Casa da Irmã Consenso. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, Luciana, me diga uma coisa, cadê a Marcela Bastos, hein? Oi, J.R., Marcela Bastos tá de férias. Marcela tá de férias? Isso aí. Outra vez? Outra vez. Ela merece, né, J.R.? Não, não tô dizendo que ela não mereça. Eu falei que ela não merece, pastor Ricardo? Não. Eu não falei, cara. Eu não falei que ela não merece. Então ela tá de férias. Isso. Outra vez. Aí você tá dizendo. Não, eu tô perguntando pra você. Eu tô perguntando. Ano passado, isso mesmo. Ela está de férias outra vez. E ela vai estar de férias durante um tempo. Você sabe pra onde ela vai? Não sei não. Não sabe. Vamos ver se os ouvintes nos ajudam então a encontrá-la. Porque eventualmente o ouvinte pode encontrar com ela em algum cantinho e dizer, olha, eu vi a Marcela Bastos aqui, ela está de férias, está descansando. Enfim, eu quero agradecer aqui e desejar a Marcela Bastos férias bem agradáveis e renovadoras, e a Luciana as boas-vindas, está aqui ao nosso lado durante esse período.
Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Bom, minha gente, em Cabo Frio, uma cidade maravilhosa, região dos lagos, lugar agradável, só não pode passar mal. Se passar mal, for pra UPA, agora você não encontra mais, mas até bem recentemente você poderia encontrar um determinado médico que resolveu chamar os pacientes, inclusive, de burro. E cita um clube de futebol que já foi até mencionado aqui nessa mesa agora há pouco. Ainda cobrava pelas consultas. É UPA, Unidade Pronto Atendimento. É público. E ele cobrava. E receitava medicação pesada, dava remédio pesadíssimo para coisas bem mais leves, ou seja, você sabe que cada remédio gera uma consequência para o organismo. Quanto mais pesado ele for, é provável que as consequências, em alguns casos, sejam maiores. Mas, além disso tudo, ele ainda, segundo alguns relatos, parecia não tratar as pessoas da forma adequada por não estar sóbrio. Então, são várias coisas que se somam aqui para uma realidade que fez com que a Prefeitura de Cabo Frio o exonerasse através da sua Secretaria de Saúde. O médico teve a oportunidade, de um bom emprego, jogou tudo por alto com atitudes que podem até matar alguém. Essa irresponsabilidade, na sua opinião, ela deve ser punida? Pergunto ainda mais, como aplicar Eclesiastes 9:10 à nossa vida? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu passo aqui a palavra para os nossos queridos debatedores. JR, eu li esse texto ali fora, antes de nós entrarmos aqui para o estúdio, e eu quero parabenizar o secretário de saúde, porque de imediato foi tomado um ato, foi praticado um ato preventivo, Bom, vamos exonerar esse profissional para que isso não se repita com outra pessoa. A pergunta é, essa irresponsabilidade deve ser punida? Aí sim, eu vou para o ato B, que já não cabe mais ao secretário e sim à justiça, sim, deve ser punida. Mas aí eu vou esbarrar com o que hoje está se falando muito, surto, E está se falando em surto, a pessoa mata e foi um surto, a pessoa faz isso e foi um surto. Aí os profissionais da defesa, os profissionais da acusação, é um campo que eu estou adentrando também no futuro, ou seja, eu acredito que qualquer profissional em qualquer área deve ser punido. Primeiro de forma administrativa, que aí eu chamo de preventiva. E depois, se for o caso, dentro de uma visão jurídica. A visão jurídica, a carteira deve ser cassada. As pessoas, quando entram na medicina, quando elas vão pregar a sua carteira, eles têm que fazer um juramento. Isso aí. E esse juramento é coisa séria. Hipócrates. Isso aí. Juramento de Hipócrates. É coisa séria. E até o cobrar dele, você não pode negar socorro a ninguém no seu juramento. Nem que a pessoa não tenha como pagar. Não pode. E não é o local onde ele está operando, cobrar ele não podia nem cobrar. É ilegal. Que ele recebe pelo Estado. Eu fico imaginando, JR, se alguma pessoa morresse, Como disse o nosso pastor, foi surto, que nem aconteceu agora, tudo que está acontecendo, a pessoa ficou louca. Estão dizendo que a pessoa é doida. Não existe. A lei no Brasil é muito frágil. Vai soltar o cara matou, esfaqueou, deu remédio que não deveria dar, colocou, que nem essas cirurgias estética, fez o que não era preparado para fazer, matou uma pessoa, tirou um órgão. Quer dizer, essas pessoas vão ficar impunes? Não pode, as pessoas têm que assumir responsabilidade. Eu concordo plenamente que todo profissional, independente da área de medicina, mas todo profissional, ele deveria trabalhar por um chamado, por uma vocação. O que eu acho é que tem muitas pessoas que estão fora de lugar, elas vão pelo status, vão pelo dinheiro, vão, às vezes, pela necessidade, e aí não tem prazer naquilo que fazem. E uma das coisas mais tristes que tem é uma pessoa trabalhar com um ser humano e não gostar. Tem gente que trabalha no atendimento e não gosta de gente. Tem gente que trabalha na medicina e não gosta de doente. Entendeu, pasme? Tem gente que trabalha como solucionador de problemas e não gosta de resolver problemas. Entende? E aí dá nisso. Então, essas pessoas, se elas forem afastadas das suas funções, isso é um bem para a sociedade. Eu acredito que sempre no início,
a pessoa vai bem, caminha bem. Acredito que esse médico aqui não conheça a história, mas de repente o início dele foi bom, né? O início dele foi bom, mas no caminhar acontecem tantas coisas, e aí a gente pode tá vendo aqui que ele parecia não estar sóbrio. Aí entra num vício de álcool e, por ser normal, ele consegue estar ali e ninguém perceber que aquele médico está fora de si. E é lamentável, porque aqui, como o pastor bem colocou sobre o juramento, é pela vida, né? E aqui ele está fazendo o contrário disso. Então, obviamente, a medida que já foi feita foi exonerado, e acredito que a punição ela precisa ser feita e ela ser mantida, porque infelizmente o que a gente vê é não manter aquilo que foi colocado. A gente vê solto e agindo da mesma forma. E quando a gente aplica esse texto à nossa vida, à nossa realidade, os dons e os talentos que Deus nos confiou, as habilidades que Deus nos deu, que nós podemos desenvolvê-la, é alguém que trabalha, está acompanhando a gente agora, que recebeu uma oportunidade de trabalho. E muita gente está trabalhando insatisfeita com o salário, com o ambiente, começa a produzir menos, a ficar um negócio meio morno, bem empurrando, mesmo devagarzinho, enfim, e de repente não percebe que esta é uma oportunidade de Deus, que você tem ali um lugar para você fazer. Então eu não sei se vocês aplicam esse texto de Eclesiastes 9:10 tão somente à questão espiritual, mas se também aplicariam a questão da vida prática, o trabalho, o estudo, quem é estudante, o casamento, enfim, qualquer coisa, porque tudo quanto tiver à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Se eu posso melhorar, eu não vou melhorar por causa porque o dinheiro é pouco, porque o ambiente é isso, aquilo, e aí vai uma descrição que está na mesma tônica do assunto anterior, está conectado. Já manda logo, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu acho que força não é só força física, claro, né? As pessoas precisam compreender isso aí. É o talento em geral. O talento em geral. Eu costumo dizer, por exemplo, como é numa área social aí, trabalho, material, nós estamos aplicando dessa forma, eu costumo dizer, eu tive empresa no estado de São Paulo, contratei pessoas, eu sempre dizia para eles, vocês não estão trabalhando para mim e não estão trabalhando para os clientes. Vocês têm que aprender a trabalhar para vocês. Vocês têm que aprender que quanto mais vocês fizerem, mais vai produzir. Vocês mais produzindo, mais vocês vão ganhar. Não só benefício financeiro, vocês vão ganhar credibilidade. Vai chegar um momento que vocês vão perceber que vocês são melhores fazendo coisas maiores do que o que vocês começaram, porque vocês estão usando toda a sua força física, intelectual, espiritual e assim sucessivamente. Mas normalmente, toda pessoa que trabalha acha que está, ou quem a empregou, seja médico, ou seja lá o que for, o dinheiro sai do nada. O cara tem dinheiro todo dia de um lugar para pagar ele, então ele não precisa se esforçar, porque ele está com a carteira assinada, parece que o emprego está garantido. Repito, as pessoas precisam, como diz o texto, fazer tudo que vem à tua mão conforme a sua força. Uma preocupação minha, JR, isso eu já aconselhei algumas pessoas em relação ao trabalho. Claro, não vou generalizar, mas muitas pessoas quando procuram um emprego, elas têm uma apresentação. Quando passa um mês, elas começam a mostrar uma outra apresentação. Por exemplo, eu sou o Marcelo e vim pedir um emprego. Aí o JR diz, certo, pastor, o senhor está empregado a partir de hoje. Da forma que eu me apresentei hoje, o JR pode escrever. Muitas pessoas daqui a um ano não serão as mesmas. Elas começam a acreditar que o empregador está lhe fazendo um favor de dar emprego. Quando o texto de estudo, aí você mesmo... Ao contrário, ele está fazendo um favor para o empregador. Por isso que ele trabalha lento. Ainda tem essa, né? Trabalha devagar. Um favor pro empregador. Aí eu digo, principalmente aos domésticos da fé, principalmente a nós, leitores da palavra, a obediência. Tudo tá aqui. É o seu talento. Então a preocupação é,
vamos valorizar, e vai um conselho, principalmente para minha juventude lá da Central do Redentor. Mas para mais pessoas também, né? Não? Hã? Pode ser para mais pessoas, não? Só o pessoal lá da sua igreja? Bem, tá. Ué. Para todos os ouvintes da Rádio 93 FM, a mais ouvida do estado também. do Rio Quem não de está ouvindo Janeiro. também. Vale Tá para todo mundo. Vamos abraçar. Eu gosto de falar para os nossos colaboradores lá da igreja, funcionários. De novo? Qual é o... Aí é mesmo, né? Qual é o melhor emprego do mundo? Tem que ser o que eu estou. Esse é o melhor emprego do mundo. Amanhã eu posso crescer, hoje eu posso. Então, quando eu estiver no outro, aquele vai ser o melhor do mundo. O problema é que muitas pessoas ridicularizam, menosprezam os seus próprios empregos. Acabam não tendo alegria, não produzindo, conforme disse o pastor, não produzem, elas se sentem mal e muitas delas pedem conta. E no dia seguinte vão chorar. É uma coisa então tão devemos honrar o patrão que Deus nos deu. Assim como esse médico aqui, muitas pessoas têm uma carreira promissora, têm potencial, mas jogam tudo Joga pra pro alto, cima. como tá no texto. Porque situações Joga por água acontecem abaixo. e situações vêm, circunstâncias acontecem, como o pastor colocou, você se apresenta muito bem, tô aqui para tudo. O que precisar, pode contar comigo. E no passar do tempo, dos anos, a coisa vai esfriando, tô vendo que não vai ter como, e não é assim. Nós precisamos, quando a gente está fazendo o que for, você tem que aproveitar as oportunidades, fazer tudo conforme ao Senhor, não a homens. Eu tô num trabalho, eu tô honrando ao Senhor. A virada, gente, que mostra as pessoas que são diferenciadas é que elas trabalham para Deus. Isso aí. Elas trabalham com amor, com afinco, independente do lugar que elas estão, elas produzem, elas guerreiam, elas vão à luta. São essas as pessoas bem-sucedidas nas suas áreas, em quaisquer áreas. São muitas as áreas. Inclusive, E agora, pastor Ricardo, ele diz aqui, na sepultura para onde vai, dizendo assim, olha, tem um tempo, esse tempo vai acabar, a sua oportunidade agora... Tem um limite. Tem um limite. Então faz agora, faz no tempo da sua oportunidade, não jogue tudo para cima, entende? Porque às vezes Deus abre portas e a pessoa sai fechando portas. Pastor Ricardo, eu preciso dar uma palavra aqui para os jovens da Igreja do Redentor. Vamos lá. Só para eles. Só para eles. Tô igual o pastor Marcelo. Nós temos que encerrar o programa. Estamos juntos no Debate 93. Parabéns aqui, ó, quem tá aniversariando hoje, os pastores queridos aniversariantes do dia de ontem, pastor Carlos Ismael da Igreja Cristã Ebenezer no Vidigal, pastora Márcia Daniela da Igreja Colheita Church em Teresópolis, o pastor Carlos Henrique Carneiro da Nova Vida de Bom Sucesso, bispo Jorcelino da Nova Vida também de Bom Sucesso, hoje completam mais ano de vida, o pastor Natanael Eufrásio da Assembleia de Deus Ministério Despertando Vidas em Iaúma, o pastor Carlos Roberto da Congregação Peniel no Mendanha, carinho e abraço para todos vocês que estão participando conosco, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Ricardo Guimarães, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, por essa oportunidade. Obrigado aos queridos irmãos, colegas aqui, pastores. Eu creio que esse momento foi muito edificante e ajudou a clarear bastante coisa da palavra de Deus. Maravilha, obrigado, pastor. Muito obrigado, pastora Cirlei Figueiredo. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço para a família do Robinho, da Cláudia, que estão em luto. E daqui a pouco nós estamos juntos. Que o Senhor fortaleça nesse momento. Muito obrigado, querido pastor Marcelo Farias. JR, eu que agradeço, quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa, meu filho Lucas, meu filho Arthur, Igreja Batista Central do Redentor, pessoal lá, varões valorosos, irmãs da Primeira Igreja Batista do bairro Guarani, estive ontem pregando lá e celebrando a ceia do Senhor, pastor Israel Max e sua igreja no Pilar, em Duque de Caxias, e o nosso pastor Ney, que é funcionário dos Correios, trabalhando nesse momento sintonizado na 93 Cuidado FM. com o cachorro. Mandei também um alô. Não, cuidado com o cachorro. Correio, carteiro. Né? Mas ele é motorista. Ele então então cuidado com o assaltante. Tem que ter cuidado de um jeito ou de outro. A gente tem orado muito por ele mesmo. Pastor Robson Alencar, obrigado, um abraço, pastor. Abraço, pastor JR, abraço a todos os debatedores, a minha esposa Tatiana, ao Matheus, ao meu filho que tá no quartel agora, ao Robinho, abraço aí para toda a Assembleia de Deus do Cordovil, e hoje às 19 horas, primeira Igreja Batista Central de Queimados, pastor João Batista, eu tô lá às 7 horas da noite. Estejam conosco. Maravilha, quero agradecer a todos os nossos queridos debatedores, nossos queridos e amados ouvintes que estão nos acompanhando, que Deus continue a sustentá-los e abençoá-los cada vez mais. Hoje nós temos o culto da 93 FM, vai ser na Igreja Videira, em Jacarepaguá. Pastor, como é que chega lá, quais são
Aí, ó, as referências para nós. JR, é bem simples, é bem fácil, porque fica no Largo do Tanque, em Jacarepaguá, e é próximo da estação do BRT. Quem vai de carro, né, pode ir ali quem vem de Madureira, passa na frente, quem vem da Barra passa na frente, todo mundo passa na frente, porque é na Estrada do Cafundá, número 2, e é bem visível, era no antigo prédio das Sendas, ali no Largo do Tanque. Começa às 19 horas hoje, né? Vamos ter lá a presença de vários cantores. Vai estar lá o Paulo Neto cantando, que é um menino sensacional. A pastora Fernanda Brum, que é também extraordinária. A Rebeca Carvalho, que é outra grande bênção de Deus. Eles vão estar cantando, adorando ao nosso Deus, e a pregação está com a pastora Nayane Câmara, do Centro de Convenções da Assembleia de Deus em São Cristóvão, trazendo a palavra de Deus para a nossa vida hoje lá. Isso aí, eu espero os irmãos, os nossos ouvintes que vão estar lá na área, que vão de longe também, porque hoje também é um dia especial, JR, vai ser a comemoração do aniversário do nosso senador Harold de Oliveira. Agora, a igreja abre que horas? Que hora vai estar a igreja aberta? Porque o pessoal gosta de ir mais cedo para orar. A partir das 18 Por que todo mundo ri quando eu falo isso, rapaz? Eu não entendo isso. Nós vamos ter uma abertura meia hora antes com o louvor Videira Rio. Então pode ir lá, nós vamos estar preparados para receber todos que virão de perto e de longe. Chegar, orar, vai pro culto, não vai pro culto. Pô, não vai pro culto, gente. Ué. E hoje nós vamos celebrar e agradecer a bênção da vida do nosso irmão Harold de Oliveira, como dito na abertura. Hoje ele faz mais um ano de vida, recebe o carinho, o abraço dos nossos ouvintes, de toda a nossa equipe, do nosso time, e vai ser alvo da nossa oração agora, agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo ao Senhor que lhe encha de sabedoria e de saúde para o exercício desse grande ofício que ele abraçou e essa missão pesadíssima que é de ser um senador da República nesses tempos onde o país precisa viver um momento diferente. Nós temos uma oportunidade talvez única nos últimos anos, nos bons anos aí. Vamos pedir que Deus continue abençoando a ele, a Ivelise e toda a sua família. Todo o nosso timaço aqui vai ser alvo da nossa oração. Agora, a pastora Cirlei vai orar conosco. Vamos apresentar todos os temas e temos orado sempre pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Nós continuamos a orar por cada um deles e oramos de maneira especial hoje também pela Bia. É uma menininha que tem um ano e um pouquinho que foi acometida por uma bactéria pesadíssima. Deus tem cuidado, tem feito a obra e nós cremos no milagre poderoso de Deus. Eu quero pedir a você, ouvinte, que também esteja intercedendo pela Bia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, estamos na tua presença, Deus. Colocamos todos os assuntos aqui diante de ti e te pedimos que o teu renovo, a tua restauração seja sobre a vida de cada ouvinte, de cada um onde a nossa voz chega, que a tua bênção os alcance, ó Deus. Queremos clamar por aqueles que estão enlutados, que o consolo do teu do Santo Espírito seja sobre eles. Ó Deus, aqueles que precisam de um toque de cura, a Bia, Senhor, que necessita de um milagre. Nós cremos, ó Deus, que essa menina, ela pode ser atingida pelo poder do teu Espírito. Ó Deus, que essa bactéria, ela tenha falência nos seus órgãos. No nome de Jesus, ministramos, Senhor, a tua cura sobre a vida dessa criança e de tantos outros que precisam do toque do Senhor. Visita os hospitais, aqueles que estão presos. Senhor, clamamos pela tua bênção sobre a vida de cada um. E, ó Deus, oramos por cada um que está fazendo também aniversário. Oramos, ó Deus, pelo pastor Carlos Ismael, pela pastora Márcia Daniela, Carlos Henrique Carneiro, pelo bispo Jorcelino, pelo pastor Natanael Eufrásio, pelo pastor Carlos Roberto. Pedimos a tua bênção sobre eles. Ó Deus, que o Senhor os sustente, que o Senhor os fortaleça, que a tua graça a cada dia seja manifestada para a glória do teu nome. E abençoamos, Senhor, a vida do senador Harold de Oliveira. Te pedimos, ó Deus, que em tudo, ó Deus, que ele vier a fazer, ele seja bem sucedido, que a tua boa mão seja sobre ele, ó Deus, que a saúde seja próspera, Senhor, que a sua alma, ó Deus, possa ser refrigerada cada dia na tua presença. Tu és o pastor dele, ó Deus, que o Senhor possa guiá-lo, ó Deus, nesse novo mandato. Te pedimos, ó Deus, como senador da República, ó Deus, dê sabedoria, que ele seja conduzido pelo teu Espírito. O abençoamos, Senhor, e abençoamos a vida de cada um dessa rádio, abençoamos essa rádio, assim oramos, gratos, no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.